Olá, grupo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo que fala as 10 coisas que você precisa saber antes de comprar o seu cruzeiro. Eu sei que tem muita gente com dúvida e a gente quer trazer as nossas experiências para vocês. Tudo que a gente responde por aqui é com base nas nossas experiências. Espero poder ajudar vocês para fazer um cruzeiro tranquilo, sem muito perrengue, sabendo sobre o cruzeiro. O que vai acontecer, né? Isso. Apesar de nem sempre a gente consegue prever tudo, mas consegue minimizar os perrengues. Os perrengues. Porque tem perrengue sim, mas vamos minimizar aí pra vocês. Continuando, se você não viu o vídeo passado, então assiste o outro vídeo primeiro, que nós falamos as 5 primeiras coisas, e esse a gente vai continuar então do número 6 sobre as comidas do navio. O que esperar das comidas do navio? Nada. Não espere nada, porque cada navio é diferente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso a gente tava conversando, a gente sempre conversa sobre isso. Padrão de empresa, né? Então, quando você vê uma empresa e você que tem várias filiais e você vai em várias filiais, você espera receber o mesmo serviço, que seja o mesmo padrão, que a forma de atendimento seja da mesma forma. É isso que é o esperado, né? Mas existem empresas que não têm padrão. Então, a gente vê, por exemplo, que cada navio tem tipos de comida diferente. Um exemplo, em um navio que a gente fez mês passado, no café da manhã não tinha feijão. Ai, parece estranho, eu sei, mas muita gente gosta de feijão de manhã, a gente é vegetariana, então pra gente é importante essa proteína logo de manhã. Então, não tinha. Em todos os outros navios teve feijão de manhã. Então, você não consegue saber se vai ter, se não vai ter. Se você tem alguma intolerância, se você é alérgico a alguma comida, é importante você, na hora da compra, já avisar. E antes de comprar, já saber se o navio vai poder atender suas expectativas, sua intolerância, sua alergia, se você é intolerante a glúten, lactose ou vegetariano, vegano. É importante você saber sobre isso. Então, porque a gente sabe de algumas intolerâncias que só determinados navios podem atender, ou roteiros, ou empresas. Então, sempre converse com sua gente antes de fechar para ter certeza se você vai ter opções dentro do navio. É bem importante isso, porque não tem como garantir, principalmente alérgicos, garantir 100%. Assim, a contaminação. E eu falo por experiência própria. Por experiência própria. Por exemplo, quem é intolerante à lactose, o queijo e os embutidos, eles ficam um do lado do outro, né? O queijo... É presunto? Presunto. Eu nem reparo muito, mas geralmente os queijos e os presuntos, eles ficam um do lado do outro. Os frios, né? Então, a pessoa que vai pegar a espátula, ela pega o queijo e com a mesma espátula ela pega Essa é uma dica pra você não fazer isso, que tá assistindo o vídeo. Presunto. Acaba misturando. Então, quem tem intolerância à lactose, a pessoa que pegou e pode ter algum contato e pode passar mal. A mesma coisa quem tem intolerância à carne ou algum embutido, que com essa troca também de espátula não tem como prever, não tem como saber se alguém fez ou não. A gente sabe que existe isso porque a gente já viu pessoas fazendo e a gente já viu também que tinha resquícios de um no outro, né? Então, se você já está vendo esse vídeo, já sabe uma das coisas para não fazer também. Porque tem alguém que pode ter uma alergia ou uma intolerância, então assim, tente tomar um pouco de cuidado com essa questão. E são várias intolerâncias, né? Isso. Várias questões que pode ter essa contaminação de usar a mesma colher. Então, sempre cuidar, usar a colher que está no alimento e não... Em um determinado navio a gente avisou da alergia, e, enfim, ela deu outra espátula. Então, em determinados navios eles cuidam mais, outros menos. Então,
essa questão, se você tem uma alergia muito forte a alguma coisa, converse primeiro com o seu agente de viagens para ver se vai poder te atender o navio, o roteiro, a empresa que você vai escolher fazer. O navio que a gente está, eles têm muitas opções, inclusive eles têm uma área só vegetariana, né? Muito bom. Tem uma área só vegetariana, uma delícia, assim, que você poder se servir, sabe? Se bem que, assim, tá bem tranquilo. A gente pergunta pra pessoa que tá atendendo se é vegetariano. Se tem contaminação. Se tem contaminação, tudo. Eles sabem tudo responder, é bem tranquilo, tá bem tranquilo, né? A gente pergunta, eles já respondem. Aí, inclusive, tem uma placa em cima de cada alimento que quem tem intolerância alimentar é bom perguntar e confirmar se não tem esse tipo de alimento na refeição. Então, os atendentes, eles já estão preparados para isso. Então, a gente gostou disso. Sim. Os restaurantes a bordo. E aí? Então, vamos comer as mesmas coisas? Ainda falando um pouco de comida, restaurante, né? Isso. Restaurantes a bordo tem um buffet. O buffet que tá aberto não é 24 horas, como algumas pessoas falam, não é 24 horas. Talvez tenha empresas que façam. Essa empresa que a gente fez não é 24 horas. Ele é aberto praticamente o dia todo. À noite também tem fast food, tem pizza, batata frita, hambúrguer, essas coisas. Mas ele fecha em um determinado horário. Cada navio é diferente, mas você ganha o diário do próximo dia. Então você vê todas as atrações, restaurantes, o horário que abre e fecha. Então, falando de restaurantes, tem o buffet, que você vai lá e se serve. Tem o à la carte. É isso. Os navios geralmente tem o buffet, que daí eles geralmente vai o pessoal da piscina, né? Que eles só pedem mais prática, porque só com uma roupa, né? Vestido, não pode ir de maiô, nem de pra não ir pingando, nem de toalha, eles pedem pra ir só. Mas é mais informal o buffet, né? Mas só porque as cadeiras são estofadas, tudo, então eles pedem pro pessoal ter esse cuidado de não ir com roupa da piscina, enfim. E aí tem o à la carte, que aí você pode tomar café da manhã nele, pode almoçar e jantar, mas é aquele estilo que acaba demorando um pouco mais, então se você tem pressa para algo, mas se você quer uma comida teoricamente mais requintada, teoricamente mais bem preparada e tal no prato, o à la carte é uma boa opção. Sim, ele é mais formal, então as pessoas costumam um pouco mais arrumadinhas, né? Mas é questão que você olha o cardápio, você pede, então pra você que é uma coisa um pouquinho mais, né? Mas no à la carte, pelo menos nessa empresa, você sempre senta com outras pessoas. No jantar vai ser sempre as mesmas pessoas, porque vai vir o número da mesa no seu cartão de embarque. Então você janta sempre naquela mesa, naquele restaurante determinado, no à la carte. Mas se você não quiser ir, não tem problema. Você pode jantar no buffet também, sem problemas. Mas senão você vai naquela mesa com aquelas pessoas. No café da manhã e no almoço, você indo pro à la carte, vai ser provavelmente com outras pessoas, porque é mesa de 4, 6, 8 lugares. E eles vão te encaixando assim, então você não sabe com quem você vai comer. Então, por exemplo, um casal que tá em lua de mel, pode ser que não vai sentar numa mesa só os dois. A não ser que converse, talvez, com a recepção né? Consiga, mas é mais difícil. Mas não vão com a expectativa. Isso. Que é diferente. A menos também que você pegue uma experiência um pouco melhor. A gente vai falar outro vídeo também só das experiências, podemos falar também. Então tem vários tipos de experiência, mas na maioria você não pode escolher. A comida varia sim, tem várias opções. Mas dependendo do navio, às vezes ela é mais temperada, outras menos temperadas. Isso a gente percebeu. Dependendo do navio. Teve um que a gente fez que quase não tinha sal, tempero, nada. Totalmente neutro, assim. Tudo a gente precisava acabar colocando um pouquinho mais de tempero. E já nesse, por exemplo, tá tudo muito bem temperado. A gente coloca sal praticamente só na salada. Então, assim... Depende do chefe. Do navio. Não tem muito padrão. Cardápio. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. A gente viu refeições que a gente comeu no navio, comeu no outro, que tem os pratos padrões, assim. E aí cada um faz também no seu estilo.
tem o mesmo prato que a gente fez num, que o outro colocou pesto, né? Isso. Então, assim, depende muito do chefe do navio. A gente comeu... E do gosto de cada um, né? Isso. É bem pessoal isso. Isso, por exemplo, tem um risoto que é o mesmo risoto em todos, mas o gosto é totalmente diferente em cada um. Um tinha gosto. Um não tinha gosto, um não tinha queijo, o outro tinha bastante pimenta. Aí você vai dizer, elas são chatas. Não, a gente não é chata porque a nossa amiga foi antes da gente, no mesmo navio, e ela falou a mesma coisa que a gente sem a gente ter conversado, assim. Então... É muito diferente. Não levante uma expectativa de, eu fiz um cruzeiro mês passado, esse vai ser as mesmas comidas. Não. Teoricamente, no à la carte, pelo menos, alguns cardápios acabam repetindo, algumas entradas, prato principal, mas o gosto muda muito de um navio pro outro. É preparado por outras pessoas, por outro chefe. Em determinadas regiões eles colocam mais tempero, mais pimenta, menos pimenta, então... Às vezes vem pouca comida no prato, às vezes vem muita comida no prato. Então é bem... Depende. Depende muito. Depende. Então corta. 8. Fechar ou não fechar excursões a bordo? Boa. Então, sobre as excursões, nós não tivemos nenhuma, não fizemos nenhuma até agora. Amanhã a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma amanhã, daí a gente vai contar pra vocês como é que foi. A gente sempre fez as excursões tudo por conta. A gente desce, ou já pesquisa antes onde vai ir. E nesse, como a gente pegou cabine interna, a gente queria muito fazer as excursões do navio. Por quê? Primeiro, pela questão de você já desce. Geralmente, quando você fecha a excursão no navio, você já desce antes. É liberado para quem tem excursão comprada com o navio descer antes. E você tem a certeza que você volta. Brincadeiras à parte, mas tem essa questão de você acabar fechando por conta, em cima da hora, com pessoas que você não conhece, levar para outro lugar, ou na hora da volta a gente já viu relatos de a pessoa não estar lá para te trazer de volta. Então, assim, na maioria das vezes dá certo. Sim, a gente até agora não tinha tido nenhum problema, mas dessa vez a gente preferiu fechar com o navio para ter até essa experiência e contar para vocês. Então a gente fechou algumas excursões, vamos fazer e a gente conta para vocês. Todos os nossos amigos que fecharam a excursão do navio gostaram muito. Sim. Pela segurança, né, uma amiga nossa fechou para os pais lá no Rio de Janeiro, né? Isso. No Rio de Janeiro. Ela não ia descer, então ela fechou para os pais, para ela ter a tranquilidade que os pais iam e voltariam em segurança. E realmente, eles amaram o passeio, foi super seguro, tranquilo, e eles gostaram do passeio. Teve outro casal de amigos também que fizeram na Argentina o passeio e gostaram bastante também. Então já foram, já sai, já chega no horário, não tem aquela questão de se atrasar, né? E também tem a questão de, por exemplo, você fecha, você não sabe o que vai fechar, você sai do navio e agora, onde acha excursão, o que você quer fazer em tal lugar? Perde tanto tempo com isso que você ou pesquisa muito bem antes para ir preparado, sabendo o que você vai fazer naquele lugar, ou se não, a excursão do navio a gente vai conversar com vocês após fazer para poder indicar. Até porque muitas paradas de navio, em muitos portos, em muitas cidades, aquilo é a sobrevivência da cidade. Aquilo é o que fomenta a região. Então eles vão muito em cima, assim, dos turistas quando saem e fecha, e são 5, e eu faço por tanto, e eu faço por tanto, eu faço isso. Então, às vezes, ali no mar de informação, se você não domina a língua local, acaba sendo um cansativo, assim, estressante, em vez de já ser prazeroso, né? Isso. A gente viu que também tem gente que às vezes acaba gastando mais nesse processo de achar alguém, perde muito tempo procurando um lugar, uma pessoa que vai levar em segurança, não sabe muito bem onde vai e acaba gastando muito mais, né? Porque tem toda a questão também de você... Eu esqueci o que eu ia falar. Tudo bem. Eu vou lembrar. Então, assim, às vezes é muita coisa você, quando tá planejando, conversar... o importante também é conversa com a gente de turismo para te dar dicas do lugar que você vai.
Até porque a gente sabe de agentes de turismo que já tem os contatos em algum lugar. Ah, nesse lugar eu tenho um contato que ele faz pra você, ele te leva e te traz por determinado valor e é de confiança. Então aí você já tem a tranquilidade de saber se o agente de turismo conhece, já sabe como fazer, porque tem lugares mais tranquilos, seguros, que você pode fazer sem problemas. E também é muito importante se você domina a língua local, porque essa é uma diferença. Ah, não, eu vou descer lá porque eu conheço, eu já fui, eu sei como é que é, eu domino a língua. A partir do momento que você não domina muito bem a língua local, até você se entender, não conhece, até você conseguir conseguir explicar o que você quer. Então, assim, tudo isso você tem que levar em consideração antes de fazer a excursão, né? É, perfeito, colocação. Ótimo, é bem isso. 9. É um hotel 5 estrelas? Então, All inclusive. Não é mais all inclusive, né? Então, já foi all inclusive navios com bebidas liberadas, não é mais. Pelo que a gente sabe, todas as opções são compradas bebidas à parte. Então, você compra um cruzeiro, a alimentação tá incluída, mas não de todos os restaurantes. Também tem restaurantes de especialidades. A gente não falou isso, né, na parte dos restaurantes. Isso. E aí já é uma dica ali, não são todos os restaurantes que tem no navio que estão inclusos. Tem restaurante que é pago à parte. Isso, que você pode ir pagar a parte ou você pode ir no de sempre sem problemas. Então, voltando ali se é um hotel 5 estrelas, serviço de quarto a gente achou excelente. Passa todo dia de manhã e de tarde ali, enquanto você vai jantar. Então, a gente achou o serviço de quarto excelente, como de um hotel 5 estrelas. A alimentação depende do navio. Como a gente falou, teve navio que a gente fez que a comida estava sem tempero, então depende muito. Esse a gente tá gostando muito da comida, a princípio, então não sabemos até o final, mas depende. Depende da experiência da pessoa e o que a pessoa está acostumada. Padrão de atendimento também, porque cada navio é um atendimento. A gente teve já excelentes pessoas atendendo, como já teve também pessoas bem grossas que não estavam pacientes, não queriam atender ninguém. Então, assim, depende. É de pessoa para pessoa, né? Então, tanto que eles criaram um segundo, isso que a gente não ia falar agora, mas a gente vai falar por conta disso, porque até vamos falar do 10, o 10 e o último é sobre o atendimento. Eles criaram uma outra categoria, que é a categoria do Yacht Club. Nessa empresa, né? Que é justamente para fazer um atendimento diferenciado. Então, vamos dizer, quando você compra um cruzeiro, se você compra as categorias como Bela, Fantástica, independente se for interna, com escotilha ou com varanda, você tem incluso a alimentação nos restaurantes de buffet e o à la carte. E você não tem pacote de bebidas, não tem internet, isso tudo é comprado à parte. No Yacht Club, você já compra, vai ter um mordomo para você, não precisa dividir a mesa do restaurante. O restaurante é separado, inclusive, é um restaurante próprio. As bebidas estão inclusas, internet está inclusa e eles reservam assento também no teatro, então você não precisa chegar cedo para conseguir um lugar. Ele já tem um lugar já reservado, então você pode ir, não precisa se preocupar. Então, assim, depende muito da sua experiência. A gente até conversa assim, com as pessoas que falam: mas eu quero um hotel 5 estrelas, eu quero um atendimento diferente, eu quero pacote de bebidas, eu quero mais reservado, porque cruzeiro, um navio muito grande, podem ter 5.000 pessoas, então eu não quero ter que ficar na fila de buffet, ficar na fila pra ir na piscina, pra ir numa jacuzzi. Então acaba comprando separado pra ter uma experiência melhor. Uma experiência melhor. Sim. Uma experiência... Porque às vezes tu vai querer sentar na piscina, mas não vai ter cadeira na piscina.
Esse é o real. Por exemplo, a gente fala o real aqui pra vocês. Hoje então... é dia de navegação, então tem pessoas que já vão cedo, já reservam a cadeira com toalha e lá fica o dia todo e não tem lugar pra todo mundo. Então, assim, depende muito da sua experiência. A gente já sabe, a gente faz contrafluxo. A gente já sabe que dia de navegação é difícil conseguir uma jacuzzi, porque todo mundo quer ir. Então... É um fluxo muito normal, assim, digamos, as pessoas acordam mais tarde. Daí, se vai pra academia, enche a academia lá pelas 8 e pouco. Às 10 tá vazia. Aí, depois, às 10 tá vazia. Depois vai todo mundo tomar café da manhã. Depois vai todo mundo pra piscina. É tipo um fluxo, assim... Podemos fazer um vídeo sobre dicas de fugir do contrafluxo. Fluxo, mais ou menos isso. Então, existe um fluxo no navio que se você fizer um contrafluxo, você não terá problemas em fretar grandes filas. Mas a questão é essa, a questão que no Yacht Club eles reservam uma cadeira, né? Você não vai ter esse problema de ter que reservar ou acordar cedo ou ficar esperando alguém sair. Essa é a comida também é diferenciada. Então, é melhor, é mais 5 estrelas, mais elaborada, tem um chefe ali. Então a gente não fez ainda, a gente tem interesse em fazer sim pra conhecer. E se a gente fizer, a gente faz um vídeo, conta pra vocês. Mas aí é de experiência de cada um, né? Espero que a gente tenha ajudado vocês com essas dicas. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandam pra gente pelas redes sociais ou aqui embaixo, pode escrever. Espero que vocês tenham gostado e que vocês podem se aventurar num cruzeiro com mais tranquilidade. Isso, a comprar um cruzeiro com mais tranquilidade, sabendo como funciona. Então, que é a realidade, evitar perrengues, ir sem conhecer nada, já saber mais ou menos como funciona toda essa questão. E com expectativa, né? E a gente fala muito a real aqui, pra não ir com uma expectativa muito alta, né? Isso. E criar porque o nosso objetivo aqui não é criar, como é que eles... Uma ilusão, não criar uma viagem perfeita, né? Eu vou cruzeiro porque o cruzeiro é perfeito, idealizar o cruzeiro, que não é real, não é isso que acontece. E a gente tá aqui pra falar isso, de uma forma mais real, a nossa experiência, o que a gente vive, o que a gente viveu pra não... Se quiser seguir a gente nas redes sociais, nós estamos postando. A gente está postando o que está acontecendo todos os dias, então segue a gente pra tirar as dúvidas, pra ver como é que funciona toda uma rotina dentro do navio. Repete essa parte. Ficou ruim. E se você quer saber o próximo vídeo, ficar atualizado dos próximos vídeos, aperte o sininho que aí o YouTube vai te avisar. Saiu um vídeo e você pode assistir bem fresquinho o vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like. Nos vemos pelo mundo. Beijo. Tchau.